Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo não conseguir enxergar justiça na condenação do egípcio que blasfemou o nome do Senhor, já que a lei a respeito de blasfemar só foi dada depois daquele acontecimento. E você arremata assim, abre aspas, Moisés agiu de forma injusta, pois como o indivíduo poderia ser condenado por uma lei que não existia antes do fato? Fecha aspas. A passagem que você citou é esta. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e também um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe, desse rapaz, era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim fará com o estrangeiro, e bem como com o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24, de 10 a 16. Bem, em Deuteronômio 5,11, nós vemos um dos mandamentos da lei, que era o seguinte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Ali fala do mau uso do nome do Senhor em geral, mas nada é dito da penalidade caso isso acontecesse. Nós sabemos que para diferentes pecados cometidos pelos hebreus, pelos israelitas, o Senhor estabeleceu diferentes penalidades. E quando nós chegamos a Levítico 24, nós vemos uma atitude correta de Moisés ao ordenar que o homem fosse preso até saberem qual seria a vontade do Senhor. Na verdade, existia sim uma lei da blasfêmia, mas nessa forma genérica, quando o Senhor estabeleceu o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão, fala Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. O que nós encontramos nesta passagem é o que em direito chamamos de uma construção de leis baseadas em jurisprudências ou precedentes. Por exemplo, na Bíblia, o mandamento é não matarás, e o seu sentido é o de homicídio. Não é o de fazer isso no cumprimento da lei, como faz um soldado, um policial, ou até mesmo um carrasco, quando ele aplica a pena de morte, a pena capital, num criminoso. Achar que a ordem não matarás serviria para todos os casos já criaria um paradoxo. Porque logo após os versículos que eu citei, vem um que diz assim, quem matar alguém certamente morrerá. Bem, sob uma ótica errada, isso significaria que os que apedrejaram o homem que blasfemou também deveriam ser mortos e apedrejados, bem como quem os apedrejasse, quem os matasse, e assim por diante, até sobrar apenas um ser humano na face da terra, não é? O último a jogar a pedra. Então, ao mesmo tempo que nós temos leis estabelecidas numa forma geral, nós temos as jurisprudências ou precedentes estabelecidos no detalhamento dessas leis, o que foi sendo feito ao longo do tempo e à medida que surgia a necessidade. Assim funciona todo o sistema jurídico humano também, criando penas e também possibilidades de comutação ou cancelamento dessas penas à medida que vão surgindo as situações. Por isso Deus instituiu as cidades de refúgio em Números 35, de 9 a 34, para que elas pudessem abrigar e proteger aqueles que matassem uma pessoa por acidente. Se por um lado o parente da vítima podia vingar sua morte, matando o que matou, né, o homicida, por outro lado, ele não poderia fazer isso se o culpado pela morte estivesse abrigado numa dessas cidades. Então Deus abriu um precedente.
para o homicida casual, que matou sem intenção de matar. Resumindo, a lei dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Deuteronômio 5:11. Na passagem do homem que blasfemou, nós vemos que estava sendo construída uma jurisprudência que deveria valer a partir daí. E foi esse o motivo da cautela de Moisés em não condenar o homem à morte, enquanto não tivesse uma ordem clara, específica, vinda do próprio Senhor, criando também a jurisprudência necessária para julgar crimes semelhantes a partir daí. Esse modo de agir, ou seja, aguardar até ter luz vinda do Senhor pela palavra, é também um princípio que uma assembleia, congregados ao nome do Senhor, não deve apressar suas tomadas de decisão e nem se submeter à pressão dos envolvidos, mas ela deve ser cautelosa quando julga pecado no seu meio, para o qual ela não tem uma resposta pronta. A menos que existam claras evidências desse pecado e de como lidar biblicamente com o que pecou, deve-se deixar o culpado à parte até que se tenha luz de como agir. Foi o que Moisés fez com aquele homem. No entanto, não existe uma jurisprudência criada pela própria Assembleia que sirva de fundamento para uma ação disciplinatória, porque o exemplo que eu dei foi no sentido do estabelecimento das dezenas de leis e mandamentos ordenados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor na sua palavra. Mas a Assembleia faz muito bem em levar em consideração decisões tomadas com fundamentação bíblica em casos anteriores, tanto no seu meio como em outras assembleias, porque ainda que não estabeleça, que a Assembleia não estabeleça jurisprudência, no sentido da lei, como a lei fazia, não é? Ela pode, essas jurisprudências ou esses casos podem servir de marcos ou balizas para nortear uma ação no sentido do princípio que é dado em Provérbios 22:28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Os marcos ou limites eram pedras ou estacas que demarcavam um terreno e não deviam ser removidos. Mas o sentido em que a Assembleia age é buscando não leis, mas sim princípios no Antigo Testamento, não doutrina no Antigo Testamento, mas sim a doutrina dos apóstolos, que nós poderíamos chamar de a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Existe mais um detalhe nesse episódio, que é o fato de o homem condenado ser egípcio, ao menos por parte de pai. Seria correto condenar alguém que não pertencesse ao povo hebreu e que não tinha compromisso com a lei? Sim, seria correto, sim. E foi porque ele não blasfemou contra o Senhor em qualquer outro lugar do mundo, mas bem no meio do povo de Deus, reunido no arraial dos hebreus, é que Moisés precisou tomar uma atitude. Ele estava até usufruindo da libertação que o Senhor havia operado quando tirou o povo da escravidão do Egito e o conduziu pelo deserto. E certamente ele se alimentava todos os dias do maná que o Senhor enviava do céu. Ou seja, ele estava vivendo ali como habitante no meio do povo de Deus. Ainda que por parte de pai ele fosse egípcio, ele devia ser responsabilizado por seu crime cometido no meio do povo de Deus, no meio de Israel, dos hebreus. Se eu cometer um crime num país vizinho, eu serei preso e condenado, independente de ser um turista naquele país. E assim Moisés agiu retamente. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.